Tudo bem, Giovanni? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo tranquilo aí. Dia corrido também, mas estamos aí. Bastante imóveis que estão analisando, né? Na assessoria tem que ter volume, né? Senão a gente não consegue ter resultado, né? Exatamente. Comecei assim, eu tinha bastante dificuldade na parte de informática ali, mexer em planilha de Excel e fazer um copia e cola, essas coisas eu tive que aprender o básico da parte da informática, né? Então, no começo, assim, eu tive bastante dessa dificuldade, né? E até eu aprender a fazer isso, daí demorava bastante para montar os cards, e aí agora estou começando a pegar o ritmo, né? Da do sistema, né? Então aí eu comecei Sim. a pretendo assim sempre para participar de um, dois leilões por minha meta é um leilão por semana, né? Primeiro, para depois eu começar a participar de dois leilões por semana. Então tentando aumentando aos poucos, né? Então é isso que a gente tem que indo devagar, né? Tem um passo de cada vez, né? Exatamente. E você assim, para o pessoal que não te conhece, né? O Giovanni, gente, ele não trabalha só com assessoria, tá? Ele tem um monte de profissão e ele começou no mercado de leilões como arrematante profissional, né? Fazer arrematação com seus capital próprio. Conta um pouquinho de como você veio parar no mundo dos leilões e como agora você está vindo para assessoria para ser uma fonte de receita para você aí, inclusive nas suas novas metas, né? Nos seus novos projetos que você tem para ter receitas aí no seu dia a dia. Eu trabalho por conta, tenho uma pequena empresa, então a gente nunca fica sossegado, né? Está sempre procurando alguma coisa a mais para fazer e tal. E aí, graças assim, começou a sobrar um dinheirinho, tá? E agora, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Né? Ah, vou trocar de carro, aí vai só gastando dinheiro. Não, vamos tentar investir em alguma coisa, né? E daí nisso me apareceu os leilões ali, eu comecei a acompanhar, achei interessante, entrei, né, para a turma da Smart lá em novembro de 2023, né, estudei, aí comecei em 2024 a primeira arrematação, segunda, foi indo, então hoje completei minha nona arrematação, né, hoje teve uma arrematação também, Ah, né, você arrematou hoje? Ó, que hoje, legal! Parabéns! já. Aí, então, aí a gente vai, fui aprendendo, né, então, assim, sempre fui muito de querer ajudar as pessoas, né? Então, assim, as pessoas descobriram que eu estava aqui em Gravataí, as pessoas arrematavam imóveis aqui em Gravataí, né? Então, aí eu comecei a cotizar com eles, aí eu comecei a correr, fazia a reforma, ia atrás da desocupação, né? Então, a gente foi aprendendo todo esse sistema, assim, tudo na prática mesmo, né? E daí é onde fui pegando mais confiança, né? Então, aí entrando para a parte da assessoria. Né? Um exemplo assim, a minha última arrematação tinha sido em abril. Então, de abril até hoje, digamos que eu não estaria fazendo nada nos leilões. Né? O que eu poderia estar fazendo? Já aconteceu comigo antes, aí chega um tempo que a gente nem garimpa mais, porque eu vou estar ficando olhando imóveis para quê? Né? E Sim, aí, sem quando propósito, né? Não tem uma finalidade. exatamente, né? Como não tenho um capital muito grande, assim, né? Então a gente tem que ir indo aos poucos, né? E daí aí entrou essa assessoria. Aí eu achei bem interessante. Bom, agora vou começar a garimpar, né? E eu só arrematava e garimpava e tudo aqui pertinho de casa, né? Então agora, através da assessoria, que eu comecei a garimpar, a ir para mais longe daí, né? Então, essa foi a minha trajetória, assim, no início, assim, né? Então, tá bem E bom. isso é bem legal, né? Porque você vê, né? Você começou com as arrematações próprias e como eu comecei a live aqui falando, né? Que a assessoria, ela é um braço importante para quem trabalha com o seu capital próprio, porque uma hora você vai estar tudo alocado, que foi assim também que eu entrei na assessoria. Meu capital todo alocado, eu já não tinha mais dinheiro, mas eu vou ficar garimpando e vou fazer o quê com essas garimpagens? Porque eu até brinquei um dia com o pessoal, falei, gente, eu me sinto na vitrine da Oscar Freire, aqui em São Paulo, é uma rua chique, né? Você fica andando na vitrine e você só olha e não compra nada. Eu me sentia assim, garimpando imóveis, que é isso que você está falando. Falei, pô, vou começar a vender esse meu conhecimento, porque tem um monte de gente que tem capital, que quer entrar nesse mercado, mas não quer fazer esse processo. Porque, de fato, assim, a construção do conhecimento, né? Quanto tempo a gente leva para se sentir seguro, para começar a fazer
nossas arrematações, começar a arrematar, começar a ver o resultado, né? Porque uma coisa é você arrematar. Mas se você acertou na precificação, na viabilidade jurídica, você só vai saber no final da operação, né? Porque enquanto você entrou na operação, você acha que você acertou na precificação. Se você errar, se der mal, né? Porque não conseguiu vender, empatou na operação, você vai descobrir ali no final na venda ali se você fez alguma coisa errada. Então, gera um certo tempo, né? Muitas pessoas não têm esse tempo, não quer fazer essa curva de conhecimento, que dá trabalho, né, Giovanni? A gente que passa por esse aprendizado, né, por esse treinamento, para conquistar o conhecimento, a gente sabe o quanto que isso é trabalhoso e muita gente não quer fazer. E aí eu vi uma baita oportunidade da gente ganhar dinheiro, porque essas pessoas têm capital, essas pessoas não querem fazer e elas pagariam para alguém fazer para elas. Porque se a gente faz comparativo com o mercado financeiro, a gente vê, né, o quanto que a gente pode entregar para esse investidor que ele não conseguiria lá na renda fixa dele, porque provavelmente se ele é um investidor passivo, que ele não quer ter trabalho, ele simplesmente aloca o capital dele no mercado financeiro, mas ele não faz estratégias para conseguir ter mais resultados, né? Ou ele joga na mão de um assessor de algum fundo de investimentos, né? A empresa de assessoria também, né? Do mercado financeiro, que vai fazer por ele nem sabe se está sendo a melhor estratégia ou não, porque ele está colocando na mão de alguém para trabalhar o dinheiro dele, né? E é o que a gente faz aqui, né, Giovanni? Exatamente, e até um caso assim, que nem o meu filho, eu tinha 8 anos ano passado, né, e aí ele tem uma reservinha dele, uma poupancinha assim, e eu tava conversando ali de leilão e tal, e aí ele perguntou se ele não podia investir o dinheiro dele, né, E isso é bom, a minha filha também às vezes fala para mim, ela quer empreender, né? E aí ela desenvolveu que ela quer vender pulseira, coisa de menina, né? Fazer pulseira e quer vender pulseira. E ela sai vendendo pulseira por aí. Ela vem com R$ 12 e fala: mamãe, agora eu quero investir esse dinheiro para eu ganhar, que nem você fala lá nos seus vídeos. Você dobra o capital, eu quero isso daí. Fiquei pensando, falei, ó, a gente fala tanto de investimento, né? As crianças já crescem querendo investir, né? E isso é muito bom. Aí assim que nem o comparativo, né? Ah, mas esse dinheiro que eu tenho aqui rende a 1% ao mês no investimento ali. Aí a gente colocou o dinheirinho dele lá, primeiro investimento, o retorno retornou para ele. Aí quanto tempo ia demorar para retornar esse dinheiro aqui se eu tivesse deixado no banco? Ele que veio com essa pergunta para mim. Olha que inteligente! Fui lá fazer os cálculos, e aí ele pegou, ia demorar acho que uns 80 meses. Então valeu a pena, né? Então, acho que tá tudo nós também, né? Isso é muito bom, essa mentalidade, né, de empreendedor, de investidor desde cedo, né, porque eles já crescem sabendo a importância disso, né. Eu até estava conversando esses dias, falando da importância que seria se todo brasileiro tivesse educação financeira, tivesse conhecimento jurídico, né, porque o que a gente vê de coisas equivocadas, as pessoas nem sabem o que é uma matrícula do imóvel, né, então pode ter gente aqui assistindo a live que quer entrar no mercado de assessoria e vai falar, pô, mas eu nem sei o que é. Mas várias pessoas que não são do ramo, não são advogados, o Giovanni é prova viva disso, ele não é um advogado como eu, e ele sabe que é perfeitamente possível trabalhar com assessoria, óbvio que vai ter uma necessidade de empenho seu, né, Giovanni? O conhecimento, ele não cai do céu, né? Você fica horas ali estudando, desenvolvendo, aprendendo o racional para você poder começar a vender esses seus serviços, né? E até falando sobre assessoria mesmo, né? Esses resultados que você teve nas suas arrematações próprias, né? Qual a importância? O que você tira de lições que você teve das suas arrematações próprias e você traz para o mundo de assessoria, né? Talvez para conversar com clientes, para te dar segurança, os resultados que você teve, nas suas arrematações próprias, o que você utiliza do seu conhecimento de lá na assessoria? Bom, como na Smart, né, sempre fala em muita cotização, e aí a parte jurídica eu sempre deixava para outras pessoas, eu não lia processo, eu não olhava, eu ia deixando para as outras pessoas que entendessem isso aí, se eles diziam que estava bom, e eu confiava, e assim a gente seguia, né. E aí, através da assessoria, não, agora eu tenho que pegar, ler o processo, olhar, e aí comecei a ver que não é difícil, né? Claro que os primeiros processos é um pouquinho mais difícil de tu entender, né? Mas aí a gente vai aprendendo e, claro que tem processos que tem um enrosco jurídico muito grande, que daí não é comigo daí, né? Mas, assim, esses mais básicos, assim, contra cancelar o leilão, né, dívida de condomínio sendo cobrado, então esses processos assim são simples de se olhar mesmo, né,
uma pessoa leiga que nem eu na parte do direito, consegui aprender e tô indo bem tranquilo assim com isso, né? Então tô bem contente com o aprendizado e o desenvolvimento, né? Porque através da assessoria eu tive que mudar a minha percepção, mudar a minha rotina, eu tive que colocar mais tempo de estudo, né? Então é, tudo isso vem agregando mais. Então esse aprendizado, esse conhecimento que eu vou tendo, com certeza vai me ajudar nas minhas arrematações também, né? Então Com certeza. o conhecimento só agrega para a gente, né? Então é isso que fica bem, eu acho muito importante, né? O conhecimento que a gente vai aprendendo. E daí cada um tem que ir aprendendo no seu tempo, né? E isso que você está falando é muito legal, porque é uma mudança de mindset, até porque tudo que a gente faz nas nossas arrematações próprias com o nosso capital, a gente não pode replicar 100% daquilo, né? Porque a gente está lidando com o dinheiro de terceiro, então é a primeira coisa que a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Então, na hora que a gente vai precificar um imóvel, a gente tem que ser muito conservador na análise da precificação, para a gente garantir um resultado financeiro para o investidor. Porque se a gente erra feio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nas análises que a gente vai fazer, sendo sempre conservador para garantir o melhor resultado. Porque o grande segredo, tanto em arrematação própria quanto em assessoria, é comprar bem. Tem que comprar barato, com margem, né? E para a gente poder ter imóveis. Então, tem que ter margem, volume e liquidez. Para você poder escalar nos leilões de imóveis, é a regra lá do Fernando, os pilares para escalar em leilões de imóveis. A gente traz para a assessoria a mesma situação. O que o Fernando fala de margem, retorno e liquidez, a gente tem que ter volume e liquidez, a gente tem que ter isso também na assessoria, com a diferença que a gente não vai tomar certos riscos que a gente toma com o nosso capital próprio. Porque ainda que o investidor ele seja ousado, né? Porque tem alguns investidores que tomam mais risco, né? Que nem se você tem uns processos jurídicos que são mega enrolados. A gente analisa alguns, né? Com vocês ali pra gente treinar o racional de vocês e tudo mais. E aí a gente sempre chega na conclusão que em alguns processos, algumas coisas, a gente não apresentaria para investidor, mas se eu tivesse com dinheiro ali para poder mobilizar e colocar como uma poupança, talvez com o meu capital próprio eu entraria em alguns enroscos, porque a gente sabe que vai ter um baita retorno jurídico e financeiro para essa oportunidade. Mas para cliente já é um pouco mais enrolado, porque o cliente ele tem uma necessidade, né, de ter o retorno e ele não tem a paciência e a expertise que a gente tem. Então aquilo gera muita ansiedade para o cliente. E lidar com a ansiedade de cliente é muito complexo, né? Então acho que é uma grande mudança entre a arrematação própria, quem escala em leilões, né? Então quem tem dezenas de arrematações, né? Eu tô na minha carteira, estava contando esses dias, 28 imóveis próprios, né? Arrematações próprias minhas. É muita coisa, tá com muito volume de imóvel. Eu tomei vários círculos em alguns processos, em alguns imóveis, que já deram resultado, e outros que estão travados ali, a gente vai desenrolando no meio do caminho. Mas para investidor é muito mais complicado, né? Quando a gente está com arrematações que travam por algum motivo, não que não vai acontecer, né? Pode acontecer o imprevisível, né? Mas às vezes pode acontecer de a gente já entrar sabendo que tem um risco. Então a gente tem que tomar cuidado de deixar sempre alerta para o investidor. Acho que esse é o grande mindset que você está falando, né? Mais horas de estudo. Por que mais horas de estudo? Porque você precisa ter segurança no que você está fazendo para mandar passar para o seu cliente, né? Como é que você vai, sem você se sentir seguro com você mesmo, no seu conhecimento, sentar numa reunião e apresentar uma oportunidade para o investidor, né? Acho que é disso que você está falando, né? Exatamente, ter aquela segurança que a gente está fazendo certo, né? Que nem um exemplo, assim, de uma dessas assessorias aí, né? Foi mandado um outro diligente lá e o diligente foi lá 3 casas do lado e tirou as fotos e disse que era aquele do imóvel. Mas eu falei, não pode ser, o imóvel é esse outro aqui, né? E aí a gente ficou naquele impasse, foi indo, a gente chegou na conclusão que realmente era o imóvel que a gente tinha feito a diligência, nós estávamos certo no imóvel, né? Então, os cuidados, ó, um imóvel leva outro, né? Então a gente estava certo na nossa diligência, na nossa pesquisa, tudo certo, que é para não ter esse risco de a gente não pode como está trabalhando com o capital de terceiras, a gente não pode se indispor e cometer esses erros assim, né? Então é tudo checado bem mais vezes mesmo, né? Então a comparação assim de um imóvel que é para nós, tu dá uma olhada ali, se deu uma dívida de 3 mil, 5 mil, mudou um pouco de valor, ali tu não dá muita importância, né? Sim. Mas quando é para o investidor, a gente tem que ser bem certinho e checar pelo menos umas 2 vezes para ter a certeza, né?
Exatamente. E isso é importante, porque imagina se você tivesse analisado o imóvel errado e de fato tivesse confirmado na diligência que vocês mandaram lá que vocês indicaram o imóvel errado para o cliente arrematar. Ia ser um baita rolo, né, para você poder explicar para o investidor. Não que a gente não é passível de erro, né? Acho que todo ser humano pode errar e a gente tem que trabalhar com uma certa margem de segurança ali para certos erros, mas esse tipo de erro assim não dá, né? De você analisar o imóvel errado, você não teve o cuidado de certificar na matrícula, certificar na localização. Na dúvida, a gente tem que ir para o registro de imóveis, que é isso que você está falando. Mandou o dirigente, não, mas tem alguma coisa errada, não é possível. Está aqui a localização, aqui a matrícula, tal, confirma a informação para saber se está certo ou não, né? Muito importante a gente sempre ter a informação correta e poder passar segurança. Mas tudo isso é conhecimento, né, Giovanni, que você constrói e consegue trazer para o investidor essa segurança, né? Exatamente. E a gente vai aprendendo muito com os descartes, né? Então a gente garimpa, a gente precifica, aí tu faz toda a análise, aí tu vai dar uma revisada ali, mas não deu certo, é descarte. Aí no outro que tu pegou parecido, daí tu já viu, não, esse aqui já descarta logo porque é semelhante com aquele outro. Cada um tem que criar a sua memória de preço, né, de precificação dos imóveis. Né? Então, isso a gente só vai aprendendo fazendo de verdade, né? Então, a gente precisa baixar a cabeça, como é que é o HBC, né? Hora de bunda na cadeira. A gente precisa fazer isso aí de verdade mesmo, né? Então, quanto mais a pessoa se dedica, mais rápido ela vai ir aprendendo, né? Então, é isso que é o bom, né? É isso que você está falando de a gente aprende muito mais com os descartes do que com as arrematações, isso é muito clássico, né? Acho que só quem está atuando, tá fazendo análise de imóveis, dezenas e centenas por mês a gente analisa centenas de imóveis, né? E a gente vai para leilão com muito menos do que a quantidade que a gente analisa de imóveis. A gente aprende muito mais com os imóveis que a gente descarta do que com os imóveis que a gente não descarta. Então, de fato, na mentoria a gente trabalha muito isso, né? O aprendizado constante, preservar o capital do investidor, trazer segurança para o investidor baseado nesse conhecimento, em todos os destaques que a gente fala, né? Porque a gente tem que se preocupar com o dinheiro do investidor, quais são os pontos importantes, a gente tem que trazer o resultado para o investidor, a gente não está preocupado com o nosso recebimento, né? Qual que é o valor que a gente vai receber para aquela arrematação. É óbvio que ninguém trabalha de graça, né? A gente não é relógio para ficar trabalhando de graça, né? A gente trabalha, a gente vai receber sim. Só que o nosso foco central ali com o investidor é o resultado que ele vai ter na operação. Que acho que é isso que faz a diferença no mercado de assessoria, né? A gente trabalha com autoridade, com conhecimento, com segurança, mas principalmente o foco é no resultado do investidor. E, consequentemente, se o investidor ganha, a gente ganha, porque cada operação que a gente fizer, que esse investidor tiver resultado, tiver retorno financeiro, né? Giovanni, a gente vai ter ele de novo aqui querendo arrematar com a gente, né? E até falando disso, me conta um pouquinho aqui pro pessoal que tá todo mundo curioso para saber das duas assessorias, né? A gente começou aqui dentro do nosso ecossistema, o Giovanni depois pode falar de uma dor que eu acho que ele tinha, que quando eu conversei com ele, quando a gente começou a mentoria, era a questão de clientes, né, Giovanni? Que é a grande dificuldade da maioria das pessoas que querem começar a trabalhar com leilão. A gente tem um ou outro cliente, alguém que você conhece, mas às vezes não tem muito capital, né, Giovanni? E a gente tem essa grande dificuldade. Dentro do nosso ecossistema de assessoria, além da gente treinar metodologia, a gente trabalhar as dificuldades técnicas, né, de conhecimento para a gente desenvolver e trazer exatamente essa segurança que o Giovanni está falando do HBC, né, de horas de bunda na cadeira. Não sou só eu que estou explicando para ele, ensinando, o material, é o ecossistema inteiro, tá todo mundo trabalhando junto. A gente tem os tubarões ali treinados pelo Fernando, né, então a cúpula dos tubarões, que estão junto com eles ali prestando assessoria, que isso traz um baita resultado, uma baita segurança. Conta um pouquinho assim, das suas dores que você tinha para começar no mercado de assessoria sozinho e o que o ecossistema te impulsionou, né, para você conseguir ter os resultados. Depois a gente comenta um pouquinho das suas duas assessorias que você já fez. Realmente, né, daí, assim, ó, eu conversava com as pessoas, assim, que eu estou trabalhando com leilões e tal, e essas pessoas, assim, do meu círculo de amizade são muito céticas, né? Então, elas não acham que é muito complicado, eles não queriam dar prosseguimento para isso. Então eu sabia que eu tenho oportunidades e tal, que a gente poderia apresentar para as pessoas, mas eu não tinha clientes. Né? Daí veio a assessoria, né? Aí o que aconteceu? Aí ficou mais fácil, aí eu encontro o imóvel, tem viabilidade, tu envia para o tubarão, ele valida, que já é interessante também, né? Que é muito bom isso.
tu vai apresentar essa oportunidade junto com o Tubarão. É muito bom, porque nessa própria apresentação que o Tubarão faz para o investidor, o que a gente aprende é fantástico. É uma aula, eu acho que é uma aula dos Tubarão em cada apresentação, assim, entendeu? Que a gente né? Entendeu? Então, assim, ó, até porque eles já têm muito mais imóveis, muito mais arrematações, muito mais resultado, né? Então, eles conseguem se expressar e saber vender a oportunidade muito melhor do que eu. Se fosse eu sozinho, quando veio eu já começo a gaguejar ali e a gente acaba não sabendo sair das situações, né? Então, isso aí a gente vai aprendendo muito com os tubarões e é um caminho, como eu falo, a gente quer entrar na assessoria dos leilões para trabalhar só esse ano ou que é para trabalhar sempre, de longo prazo, né? Então, se é para o longo prazo, a gente tem que ir aprendendo e trabalhando com os pés firmes no chão e seguindo daí, né? Então, através desses conhecimentos diários, a gente vai evoluindo, né? Acho que quando a gente fez as reuniões simuladas lá que vocês trabalharam, que os tubarões fizeram o papel dos clientes, depois a gente teve os feedbacks, aquilo já foi um baita retorno para vocês de como se posicionar, de como falar, e aquilo lá a gente estava só treinando, né? E quando a gente vai para o jogo de verdade, mesmo assim a gente fica inseguro, mas saber que você está dentro de um ecossistema onde você vai ter parceiro qualificado, que domina o mercado, que sabe o que está falando, isso te traz segurança, né? Então você senta na mesa com o cliente ali para apresentar, na mesa que a gente diz virtualmente, né? Porque é legal que quem está aqui na live para ouvir, cada um está num canto do Brasil dos assessores e os investidores também. Em qualquer lugar do mundo, o investidor pode estar querendo alocar capital em leilões e a gente está disposto aqui para atender esses investidores. Então, é muito legal isso, né, Giovanni? Porque você tem a possibilidade de entrar numa reunião com alguém do seu lado, algum parceiro qualificado, porque aqui dentro da Smart a gente prega exatamente isso. Não é só cotização das nossas arrematações próprias, na qual a gente pode fazer parceria de negócio também, inclusive assessoria. Se você tem parceiros qualificados com você, a gente entrega muito mais resultado, porque quem está começando no mercado de assessoria, se ele vai fazer sozinho, ele também vai conseguir ter resultado, claro que vai, mas vai ser muito mais difícil, porque a curva de aprendizagem dele vai ser muito mais demorada. Dentro do nosso ecossistema de assessoria, a gente consegue trazer para os investidores segurança, então a gente conecta os investidores, a gente tem o Lead Bank, né, que são um banco de investidores, que a gente conecta com as oportunidades que os nossos mentorados, junto com os tubarões, analisam em conjunto. Então o Giovanni identificou uma oportunidade, ele achou que aquela oportunidade é boa, mas ele está começando, ele tem algumas inseguranças, né, algumas incertezas, que é o que o Giovanni falou. A hora que ele valida, deve ser uma satisfação muito grande, mas quando ele também dá um feedback negativo para você, você também aprende muito, né, Giovanni? Com certeza. Tem vários exemplos, assim, um exemplo, um terreno em Porto Alegre que eu achei que era uma boa oportunidade, uma casa velha que valia o terreno, tá? interessante. Mas aí o Tubarão já veio com toda uma explicação de construção para te vender o projeto, vender a ideia, me deu toda uma aula, uma explicação que aquilo ali, isso aqui, quando é terreno, eu já sei onde é que eu tenho que... tem que olhar. olhar, né? Então, e assim vai indo. E também, assim, a garimpagem, de repente imóveis de valores maiores, eu até nem olhava muito, porque eu sei que com o ciclo de amizades e as cotizações eu não conseguiria comprar, né? E assim, com a assessoria, a gente consegue, viu oportunidade, a gente não deixa passar, independente do valor, a gente consegue ir crescendo, né? E apresentando para as pessoas, né? Isso que é o bacana. E isso é muito legal na assessoria, porque é isso, né? Você estando dentro de um ecossistema que te possibilita você aprender e já ganhar dinheiro enquanto você aprende, porque é isso, a mentoria ela dura 12 meses, né? E vocês não estão nem na metade, né? Vão completar metade agora, vai dar 6 meses agora que vocês começaram a mentoria, fizeram toda a parte de ambientação, de treinamentos e tudo mais, e já estão tendo resultados aí financeiros durante o curso da mentoria. Então é muito legal que você motiva muito, né, o fato de você já estar aprendendo, você já está aprendendo enquanto você ganha dinheiro, porque isso mexe muito no nosso ponteiro, a gente tem muita motivação quando você sabe que você está fazendo de fato, está dentro do caminho certo, né, de você ter possibilidades. E a grande dificuldade que você tinha, que era clientes, que as pessoas à sua volta são muito céticas, acham que é super enrolado, que tem problemas jurídicos, desocupação que é um caos, e tem uma questão de credibilidade. Deixa eu ver se fazendo isso aí de
de verdade. Apresenta o resultado de um investidor aí que eu quero ver se você faz resultado. Que daqui pra frente, essas pessoas que estão céticas vão começar a ver você ter resultados e elas vão te procurar também. Pô, Giovanni, eu vi você falando lá, não sei o quê. É real isso? Aí você vai mostrar o resultado que você trouxe, vai apresentar as coisas que você tem e você também vai se posicionar com mais segurança. Porque quando você tem pouca experiência, a gente tem mais insegurança na hora de falar. A gente não fala com tanta precisão. E aí essas coisas de conhecimento que você construiu, por exemplo, dos terrenos, né? Talvez se algum investidor te procurar com um terreno, você já tem toda a argumentação para ele quando vai fazer sentido arrematar um terreno e quando não vai fazer sentido arrematar um terreno. Eu sei que você já arrematou com o Jason, né? O Jason é o parceirão meu também, parceiro seu também aí de arrematação. Eu arrematei com ele um terreno lá na cidade dele. A gente arrematou recentemente, e a ideia é a gente fazer exatamente isso que você falou, de vender o projeto, né? Então a gente pegou o terreno baratinho ali, 50% do valor do terreno, e a nossa ideia é vender o projeto mesmo, vamos fazer o projeto de incorporação e vamos vender baseado no VGV que pode entregar ali para o investidor desse projeto. Se ninguém quiser comprar o projeto, a gente vai incorporar. Então a gente tem toda essa mentalidade, né? Então, assim, isso é de amadurecimento mesmo, né? Quanto mais a gente está no mercado imobiliário, mais projetos a gente vai vendo e a gente vai desenvolvendo esse racional, que é isso que você falou. Eu nunca tinha pensado com a cabeça que o Tubarão me trouxe. Quando o Tubarão te traz a visão do negócio, você já sabe quando que vai valer a pena aquele negócio pelo custo de aquisição do terreno, custo de aquisição da construção, né? Do negócio que cabe ali naquele empreendimento, naquele terreno. Então é bem legal essa visão, né? Sim, é muito bom mesmo, assim, ó. Eu estou muito contente mesmo com a mentoria e nem parece que faz 6 meses, parece que já faz bastante tempo que a gente está, porque é tão intenso assim que parece que faz muito mais do que 6 meses mesmo, né? Mas, assim, ó, a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Isso que é o bacana. Eu percebo, assim, na garimpagem, antes eu garimpava e parece que não saía do lugar. Agora já estou conseguindo olhar imóveis em outros lugares mais distantes, consigo fazer as especificações. Tu vai estabelecendo que são aqueles padrões que tu tem que ir repetindo sempre, né? Exatamente. Padrões, né? Então, assim, ó, esses padrões tu vai fazendo e a tendência é tu cada vez ir ajustando mais o teu trabalho para ficar mais fácil, né? Então, nos primeiros dias, assim, a garimpagem, a gente parece que fica olhando o computador e ali, daqui a pouco tu não entende mais nada. Não, agora tá alinhando, né? Com certeza, com certeza. E conta um pouquinho dessas 2 assessorias que você fez. Conta onde é o imóvel, qual que é o valor investido, como é que foi a experiência com o investidor, a comunicação com o Tubarão. Que eu sei que a primeira foi uma venda direta, né? Que vocês já chegaram lá e já pegaram a proposta. Foi super rápido ali, né? Identificou a oportunidade, analisaram rapidinho e o investidor pegou o imóvel. E aí conta do seu resultado, quanto que gerou de resultado financeiro para você também. Então, essa primeira arrematação foi um imóvel popular no interior do Paraná ali, né? Eu estava conversando com o Marco Ferreira, acho que ele fez uma live agora esses dias aí contigo também, né? Um cara muito bom, assim, de desocupação, de conversar, a gente vai trocando experiências, aqui é muito bom mesmo. E aí eu mandei para ele lá, porque ele conhece a região, e aí ele achou, olha, aqui tem dinheiro, aqui tem margem, né? Então foi início de agosto, né? Foi, acho que, Florestópolis, no Paraná, eu não sabia onde é que era. Aí eu mandei para ele, a gente pegou e enviou para o Tubarão, e aí quando a gente viu, saiu do sistema o imóvel, perdemos, né? Aí depois o Tubarão veio e eu falei, ó, foi a apresentação, né? Então foi mais fácil do que imaginava, né? Você foi de frustrado a eufórico. E esse excedente era um tempo de falar com o investidor, né? Porque o Tubarão já viu que era uma oportunidade, já conectou o investidor e já mandou o investidor da lance. Aí só depois que ele pegou, que ele avisou vocês. Então foi aquela coisa de viu que era oportunidade, que tinha dinheiro, o investidor já pegou e vocês estão agora desenrolando pós-arrematação para esse investidor, né? Exatamente, então aí o imóvel agora já está registrado no nome a gente já tem um acordo já com a ocupante. A princípio ela vai sair agora quinta ou sexta-feira já do imóvel, e aí a gente já vai começar a fazer a reforma. Nossa, que rápido! Vocês pegaram no meados de agosto e já está registrado e já negociaram a desocupação? O investidor está dando pulo de alegria. Caramba, e quanto que o investidor colocou nessa oportunidade? Qual foi o valor da arrematação? O valor da arrematação foi 48 mil reais, né?
para a gente vender a R$ 130 mil. Olha que beleza. Então ali vai gastar, a gente tinha orçado ali R$ 5 mil em desocupação, aí a gente conseguiu um acordo com a ocupante por R$ 600 ela vai sair. Então aí começa a sobrar, a sobrar mais retorno, né? Com Então, assim, certeza. que nem o Marco também tem bastante experiência em reformas populares, que nem eu já fiz algumas também. Então, assim, a gente já sabe pegar os atalhos agora para economizar também na reforma também, porque através dessas economias que a gente vai conseguindo extrair um ROI maior, né? Sim. Que nem eu já cotizei casa também com o Leandro Bonafé, que era um engenheiro aqui do Rio Grande do Sul, né? E aí, para mim, a experiência de que ele faz tudo à distância mesmo, assim, como é que ele faz, como é que ele age o trabalho da reforma, né, à distância, né? Então, a gente vai aprendendo um pouco em cada lugar e só vai agregando o conhecimento, né? Então, Uhum. a gente percebe, se eles conseguem fazer lá de longe e sem gerar, tem uma lista do que tem que ser feito, tudo, então a gente tem que ir planejando os próximos passos, né? Que nem a pessoa não desocupou o imóvel, então agora a gente já está procurando já a pessoa para fazer a reforma, porque assim que ela sair do imóvel, a gente já consiga ganhar tempo, né? Porque tempo Uhum. também é importante, né? E quanto antes a gente conseguir girar um negócio, a gente deixa o investidor mais feliz, que é o que a gente almeja, né? Porque a gente quer fidelizar ele com a gente também, né? Com certeza, com certeza. E esse arrematação dessa assessoria de vocês foi qual modalidade? Tradicional ou caixa forte? Caixa forte. Caixa forte. Então vocês vão dividir um lucro no final da operação. Então vai dar mais ou menos uns 50 mil de lucro, colocar todos os gastos, vai dar uns 25 mil de assessoria nesse imóvel. Exatamente, mais ou menos isso aí. É um baita resultado, né? Porque se você considerar, inclusive, no timing que vocês vão conseguir fazer isso, porque vocês arremataram agora em agosto. Agora em setembro vocês já negociaram posse e já registraram o imóvel na matrícula. Então, assim, mais umas 2 semanas vocês já estão começando reforma e de imóvel popular, com essa experiência que vocês têm, né? E que o Maicon, ele é muito bom nisso, né? O Maicon, ele trouxe várias estratégias que a gente... Eu particularmente, nunca tinha ouvido falar como é que ele vende imóvel nessas cidades pequenas que ele gosta de arrematar. O cara tem uma sacada, uma mentalidade. Eu falo que só no ecossistema Smart é que a gente consegue encontrar essas sacadas dessas pessoas que pensam fora da caixinha, né? Porque é muito legal. Não sei se vocês assistiram a live, mas ele trouxe a estratégia dele, né, de imóveis populares. Como é que ele faz? Ele anuncia em rádio, né, na rádio local da cidade pequenininha, lá de 5, 10 mil habitantes. E ele anuncia, o cara gera engajamento, gera desejo das pessoas em quererem comprar esse imóvel. E ele vai aplicar, vocês vão aplicar essas técnicas aí que o Michael utiliza nessa arrematação. E provavelmente em poucos meses de ciclo de operação vocês vão conseguir já vender esse imóvel. Então acho que vai ser um ciclo curto aí. Exatamente, porque ele já vendeu um imóvel nessa cidade aqui, e aí ele já tem até alguns contatos, alguns leads que ele vai entrar em contato assim que a gente ocupar o imóvel ali para já ir apresentando, para a gente já começar a trabalhar a venda do imóvel daí, né? Então a gente está bem contente e sempre procurando mais imóveis lá no interior do Paraná para tentar fazer as parcerias com mais. Ó, e tem um monte de investidor querendo, né? Porque a gente estava até conversando sobre isso, né? Que eu falei com o Michael. Eu falei, Michael, tem bastante investidor com esse perfil de capital, né? Até 100 mil reais. Que eles querem esse perfil de imóvel, e é imóvel que assim tem giro rápido. Olha isso que vocês conseguiram, né? Desocupação, registro, em menos de um mês de arrematação, vocês já conseguiram negociar a desocupação e já estão com o imóvel registrado. Aqui, essa operação deve fechar no máximo 4 ou 5 meses, vocês fecham a operação. Imagina o investidor conseguir um baita resultado desse. Qual que era o ROI dessa oportunidade? Eu acho que era Era uns 40, 80%, né? 80% dividido em dois aí, né? Então, 80% da operação, só que a gente está falando em 4 meses, 4, 5 meses, que deve ser o que vai fechar essa operação, porque é uma operação que vocês estão muito rápido, né? Vocês estão muito acelerados nessa operação. Então, vocês vão conseguir fechar muito rápido. Imagina a alegria do investidor de saber que ele colocou o dinheiro dele e vai ter 80% de retorno em 4, 5 meses, vai que seja 6 meses ali, que pode ter alguma aprovação de liberação de subsídio, enfim, né, por conta das políticas da Caixa. Mas olha que baita resultado que esse investidor vai ter, e vocês também, né? Estou falando só de alegria do investidor, mas só de garantir, né, que é isso que você vai falar. Pô, eu vou ganhar, o investidor vai ganhar
um baita resultado para ele, 40% sem ele fazer nada num curto período de espaço de tempo. Não tem investimento no mercado financeiro que dá esse retorno nesse curto prazo de tempo para ele, tão assertivo, né? De uma forma tão assertiva. Então, é um trabalho de assessoria de excelência, que eu acho que é isso que difere muita assessoria no Brasil para essa modalidade de assessoria, né? De quem sabe o que está fazendo, que investe com capital próprio, sabe como é que toca as operações e entrega resultados como esses, né? Exatamente, Então, a gente agora é só baixar a cabeça, trabalhar, fazer o que tem que ser feito e aguardar o resultado depois, né? Então, a gente tem que sempre focar no trabalho, né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente foca no trabalho e depois os resultados vão aparecendo daí, né? Tá? Com certeza, com certeza. E você fez uma segunda arrematação que foi no sábado, né? Muita gente tá tomando cerveja, indo pro churrasco no sábado, e os assessores aqui do nosso ecossistema estão o quê? Trabalhando para pegar imóvel no sábado, né? Conta um pouquinho da arrematação que você acabou de fazer também, em assessoria também. Essa outra que foi lá no interior de São Paulo, eu já vinha acompanhando o imóvel na venda direta, só que ainda não estava dando viabilidade por causa do preço. Aí quando ele diminuiu o preço ali, daí, olha, agora já dá viabilidade bem interessante pro leilão, né? Aí só que daí estava no reloginho, aí eu peguei e mandei ali pro João, né? E aí só que zerou o relógio e aí a gente não tinha conseguido o lead. E aí, acho que foi na quarta ou quinta-feira. Então, a gente não estava conseguindo o lead que queria. Aí eu até mandei mensagem para alguns esmartanos ali para ver se eu conseguiria até cotizar. Só que eu também não tinha muito recurso ainda, não tinha entrado nas minhas vendas. Então, eu estava naquele impasse, assim, né? Não podia dar um lance sozinho, porque não teria como eu segurar, né? Aí quando foi no sábado, aí o João mandou mensagem, conseguimos o que deram o lance lá. Então também não precisei nem apresentar para o Tubarão, então para o investidor também, então essas duas assessorias foi dessa forma, né? Claro que já participei de outras apresentações que chegou na hora ali que a gente não chegou nem da lance, que o preço subiu também. Então, a gente participou de outros que não tivemos resultado. Né? Então, a gente tem que ir trabalhando em todas as formas. Né? E aí, agora, eu estou aguardando o pagamento do boleto, que é a parte de amanhã, acho que vence o boleto. Né? Então, a gente está aguardando o pagamento para dar prosseguimento na assessoria daí, né? Então, é uma arrematação de R$76 mil para ser vendido a 170 mil. Nossa, que beleza! E esse foi tradicional? Essa foi a assessoria tradicional? Isso, essa é a assessoria tradicional. Né? Então, a gente vai ganhar os R$20 mil de comissão ali daí. Isso é legal do pessoal saber, porque assim, a gente cobra 10% na assessoria tradicional, né? Esse imóvel foi arrematado por R$74 mil. Mas a gente cobra um valor mínimo, porque a assessoria tem que ser interessante para ambos os lados, né? Tanto o assessor tem que se sentir remunerado pelo trabalho dele, como o investidor também pelo aporte do capital e a confiança no trabalho e na contratação dos serviços do assessor. Então a gente fixa dentro do nosso ecossistema que o mínimo que a gente cobra de assessoria é R$20 mil. Então por isso que o Giovanni está trazendo, né? Que apesar de ser R$74 mil, o valor da assessoria tradicional é de R$20 mil. Então, o investidor vai pagar 5%, né, vai pagar R$10 mil. Agora, quando ele pagar o boleto ali, eles vão gerar o contrato, fazer tudo certinho, né, para o investidor pagar a entrada ali da parte inicial e depois que entregar registro e a posse na matrícula do imóvel para o cliente, aí o cliente paga os outros R$10 mil, que é uma modalidade de assessoria onde a gente equivale, né, coloca tanto o trabalho do assessor muito bem remunerado, assim como o trabalho do investidor, porque é importante isso, né, Giovanni, porque é uma baita arrematação para o investidor, um baita retorno para o investidor, mas também vocês vão ser muito bem remunerados, porque se fosse uma assessoria que vocês iam garantir só R$7 mil ali na assessoria, não ia compensar todo o trabalho que vocês tiveram, porque
O investidor não sabe todo o trabalho que tem por trás. Quantos imóveis você analisou e descartou até você encontrar esta oportunidade para você apresentar para o investidor, né? Então, o nosso trabalho tem que ser remunerado equivalente, porque aqui a gente não cobra um prolabore, né? Muita gente no mercado cobra valores, né? Para eu te entregar a oportunidade, 10 oportunidades por mês, eu te cobro R$ 1.000, eu te cobro R$ 700. Aqui a gente não trabalha assim, a gente trabalha no êxito mesmo, para mostrar para o investidor que a gente está do lado dele, que a gente quer resultados para ele. E é isso que a gente garante essa assessoria ali do mínimo fixado de R$ 20.000, né, Giovanni? Exatamente, Então, eu achava que isso não ia dar certo, que não ia acontecer, né? Quando anunciaram R$ 20.000, mas imóvel popular vai conseguir por R$ 20.000, né? E acho que também teve o Fábio, também acho que já conseguiu, né? Uma assessoria assim, né? Então, tendo viabilidade, é possível realmente mesmo, né? Então, é bacana mesmo. Então, o que a gente tem que estar procurando, né? Procurando imóveis que dê viabilidade para apresentar para os investidores. Né? Exatamente. Então, E se tiver margem, você consegue colocar o custo da assessoria. O problema é quando você quer comprar um imóvel que está com a margem apertada, aí você coloca os R$ 20.000 e não vai fechar a conta, porque consome a margem do investidor. Mas se tem margem, como o caso desse imóvel seu, comporta os R$ 20.000. Então você consegue colocar o custo mínimo. Então tem que ser bom para os dois lados, que é exatamente isso. Comprou com margem, você consegue arrematar. exatamente, Então, eu estou bem contente mesmo com a assessoria aí, né? Com o trabalho aí. Sei que é um trabalho que cansa, né? Cansa bastante aí da gente tem que estar garimpando, pesquisando, lendo, né? Mas é um trabalho que tá compensando, né? Ao esforço, né? Então, aí o que a gente tem que criar, cada assessor tem que criar a sua metodologia para trabalhar, quanto tempo eu vou me dedicar, e quais são as prioridades para hoje, a organização, né? Então, não adianta eu estar garimpando imóvel para daqui 10, 15 dias, eu tenho que organizar alguma coisa para agora. Então, a gente tem que ir se organizando e fazendo mesmo, né? Então, tá bem bacana mesmo, bem contente com a assessoria. É isso aí, Giovanni. A Alessandra Elias está perguntando aqui uma dúvida. Eu vou pedir para você responder, hein? O assessor dá suporte na compra do imóvel e entrega desocupado para o investidor? Quem cuida da revenda do imóvel? O investidor faz isso sozinho? Explica para ela aí as modalidades de assessoria para ela entender como é que funciona. Assim, então existe a assessoria tradicional, né? Que a gente cobra 10% do valor da arrematação ou R$ 20.000. Então, se o imóvel for menor de R$ 200.000, a gente cobra R$ 20.000 de assessoria. Tá? Então, a gente vai entregar um imóvel desocupado e a documentação em dia, no teu nome, tudo certinho. Aí, com relação à reforma e venda, aí fica por conta do arrematante daí, né? Então, tem essa forma assim. Claro que se precisar dar um suporte, alguma dica, alguma coisa, a gente vai dar o suporte, a gente não vai deixar o investidor na mão também, né? E também depois, se acaso ele quiser trocar para até o caixa forte, dependendo dos casos, até é possível daí, né? Daí depende das análises, né? E a modalidade caixa forte que nem foi essa primeira assessoria, né? Então, o investidor entra com todo o capital de arrematação, documentação, reforma, e isso aí. E aí a gente entra com o trabalho. E a gente encontrou oportunidade, a gente foi lá, fez diligência no imóvel, a gente teve que correr atrás de boleto TBI, claro que a Smart ajuda bastante também, né? Ainda mais quando é venda direta, assim, aí é muito, muito fácil, né? Para a Smart. E aí a gente tem que fazer a desocupação, lá conversar com o ocupante para desocupar, vender o imóvel, e aí quando vender o imóvel, aí a pessoa vai dividir o lucro, depois que ela paga o imposto de renda, tudo certinho, daí que ela vai dividir o lucro com a gente daí. Então são esses dois modelos de assessoria daí. É isso aí. Então, só para resumir, Alessandra, o que o Giovanni explicou, a gente tem duas modalidades de assessoria. Uma que a gente cobra 10% da arrematação, a que a gente chama de tradicional, que a gente vai com o investidor até a posse e o registro na matrícula do imóvel. E na modalidade caixa forte, caso o investidor, eu não tenho conhecimento de reforma, não tenho ideia como é que faz revenda de imóvel, a gente resolve o problema desse tipo de investidor, que aí a gente faz a assessoria caixa forte, que a gente vai com o investidor até o final, até a venda do imóvel. E no final da operação, a gente divide o lucro com o investidor. Então, se o lucro, por exemplo, deu R$ 100.000 de lucro no final da operação,
fica 50 mil para o investidor e 50 mil para nós, assessores. Então, essas são as duas modalidades de assessoria. Depende do gosto do cliente. Tem cliente que fala, eu não quero dividir o lucro com você no final da operação, eu quero tocar a reforma e a venda sozinho, eu me viro para fazer isso. Mas é muito comum de acontecer, tá, Alessandra? Do investidor optar por essa modalidade, falar assim, eu vou ficar na tradicional, só que na hora que ele entra na casa, que ele vai ter que fazer a reforma à distância, que foi o que o Giovanni falou, pô, isso era uma dúvida que eu tinha como arrematante profissional. Como é que se faz esse troço de reforma à distância, né? O Giovanni, hoje ele sabe que é possível fazer, mas quando ele começou ele também tinha esse receio. É muito comum do investidor, nesse momento, fazer isso que o Giovanni falou. Ele vem procurar a gente e fala, pô, Marcela, mas como é que eu faço para fazer essa reforma à distância? E aí a gente começa a dar algumas dicas, só que o cara se sente inseguro e a gente migra a assessoria. Então a gente sai da assessoria tradicional e vai para a modalidade de caixa forte com esse investidor, porque ele vai precisar de ajuda para a gente tocar essa reforma para ele, a gente auxiliar ele na venda e no final dividir o lucro. Óbvio que esse valor que ele pagou antecipado para a gente ali da assessoria tradicional, a gente vai descontar do que vai ter de custo lá no futuro, né? Porque se ele ia ter que pagar ele já pagou pra gente 20, e no final da operação ele teria que pagar 50, ele só vai pagar 30 porque ele já antecipou 20, né? Então a gente, aqui a gente não quer levar vantagem sobre o investidor, é que a gente quer resolver o problema do investidor, né? Esse é o nosso foco trabalhando com assessoria, é sempre entregar resultado de excelência para o investidor, a gente também ter retorno financeiro e possibilitar que esse investidor também, no meio do caminho, ele mude de ideia e fale, pô, Giovanni, eu não vou conseguir tocar isso aqui não, porque pode acontecer. Essa arrematação que você fez agora, que vai ser assessoria tradicional, pode ser que chegue na hora da reforma, ele também queira migrar e falar assim, pô, vocês podem tocar aqui a operação para mim? Porque às vezes ele tá com algum compromisso profissional, que ele não vai conseguir tocar isso e ele vai acabar migrando, né, Giovanni? Exatamente. Então, a gente está aberto a ajudar o investidor, né, no que realmente ele precisa, porque a gente quer fidelizar ele com a gente, né? Então, esse que é o grande objetivo da assessoria mesmo, né? Então, a gente tem que fidelizar o cliente, como é que é trabalhar o encantamento com ele, trabalhar bem, fazer o serviço bem feito, assim que a gente vai ter investidor para sempre, daí, como se diz, né? Exatamente. Então, assim, ó, você em duas assessorias que você fez já bateu aí 45 mil reais de honorários em assessoria. Eu sei que tem divisão ali que você tá pegando junto com o Tubarão e tudo mais, mas é um baita resultado já, né, para quem tá começando, né? Então, assim, você em 6 meses focado em assessoria, você não tá 100% focado, porque você tem outras atividades, você já falou que você é empresário, né? Você tem suas arrematações próprias também, mas você aí em 6 meses, desde que começou a mentoria, e faz 2 meses só que a gente liberou aí o nosso ecossistema, né, nosso lead bank para vocês mentorados. Então, há 2 meses você já conseguiu 2 arrematações, praticamente uma arrematação por mês, e bateu já 45 mil reais de honorários ali de assessoria. O que você se imaginava nessa situação, com esses resultados, assim, já no perfil de imóvel que você está acostumado a trabalhar? Como é que você está se sentindo nesse momento aqui? Fala para a galera. Olha, eu estou bem contente mesmo, né, com esse resultado. Assim, a gente, digamos, a gente acredita, mas ao mesmo tempo duvida também se vai conseguir ou não. Mas assim, bem contente porque a gente vê assim, que tem que se dedicar, tem que se empenhar, né? Porque é que nem tu falou antes, assim, a gente participa de vários leilões e a gente vai, faz cadastro no leiloeiro, vai participar do leilão, não chega a dar lance. Aí depois, os imóveis da assessoria que eu fiz, não precisa nem apresentar para o investidor. Então, a gente tem que estar no jogo. Tem. Então, a gente tem que estar sempre no jogo, né? Então, é um planejamento que eu já tenho, assim, até de repente, com o passar do tempo, assim, até de repente parar com o meu outro trabalho e de repente focar na assessoria, com as arrematações próprias, né? E aí a gente conseguir ter um tempo de uma qualidade melhor também, né? Sim. Porque hoje em dia, para a gente ter o resultado, quem trabalha, não dá para a gente enganar que vai conseguir ter resultados sem esforço. Então, exatamente. Acordar às 5h30 da manhã e aí tem que fazer o que tu precisa fazer para depois sair para trabalhar, fazer o teu trabalho, correr, chegar de tardezinho, de noite, tu tem que pegar e fazer alguma outra coisa ainda com relação aos cards, às pesquisas, então tem que se dedicar. Não existe que tu vai conseguir ter retorno sem trabalho, né? Não tem almoço grátis, né, Giovanni? A gente tem que fazer nosso serviço, tem que correr atrás. E, assim, aprender a lidar com resiliência. Eu acho que, assim, todo o trabalho de assessoria, a gente tem que ser muito resiliente, né? Você começou a live de forma brilhante, dizendo, pô, eu aprendo muito com os descartes.
Porque a gente faz muito descarte. Todo dia a gente descarta muito imóvel. E a gente tem que lidar com a nossa frustração de não arrematar e do investidor, porque ele também fica naquela expectativa. Então, assim, a gente também tem um quê de psicólogo, né? Pra, pô, vai dar certo, no próximo a gente vai. Às vezes o investidor quer dar mais um lance e a gente fala, não, não, vamos parar aqui, limite aqui, trator limite. Às vezes você fala, não, aqui tem margem, pode dar só mais umzinho e tal. E a gente vai sempre estar lidando ali com os interesses do investidor, mas também garantindo que ele tome sempre as decisões mais acertadas, né? Então é muito legal esse trabalho e a gente vai ganhando experiência pouco a pouco, né? Então eu tô super feliz de ver seus resultados, né? A gente conversou logo que começou a mentoria, você me trouxe suas dificuldades, eu vendo você superando essas suas dificuldades. Eu lembro que você falou, eu tenho um pouco de receio de falar com o investidor, de eu gaguejar, não sei o quê. Pô, você já está aqui numa live falando, explicou modalidade de assessoria, já tem resultado, já está falando com o investidor, está tocando pós-arrematação. Então, é justamente isso, né? A construção dessa autoridade, de você se posicionar como essa pessoa que você é altamente capacitado, né? Tem vários sócios aí que também são meus sócios, todo mundo fala muito bem de você. E todo mundo que trabalha com você reconhece seu potencial. Todas as vezes que eu vejo vocês trabalhando, você sempre entrega muito resultado, você é participativo, enfim. O resultado vem para quem está no ecossistema, para quem está dando o seu melhor, que é exatamente isso que você está fazendo. E vários outros mentorados, né? Estão dando o seu melhor e os resultados estão vindo. A gente tem que ter paciência, porque leilão é assim mesmo. A gente encontra boas oportunidades, mas às vezes não sou só eu que encontrei, você também encontrou e a gente vai concorrer ali, ou com o meu capital, ou com o meu cliente, a gente vai concorrer nas oportunidades. Então é muito legal a gente saber e ver a evolução de vocês, dos resultados que estão acontecendo, principalmente pela constância, né? Porque vocês poderiam desistir. E vocês não, vocês persistem e continuam aí entregando resultado. Parabéns, viu, Giovanni? Fiquei muito feliz de você ter aceitado participar da live para compartilhar seu conhecimento, compartilhar sua experiência, os seus resultados que você está tendo e principalmente, né, de você confiar na mentoria, confiar no ecossistema de assessores da Smart, que a gente está projetando aqui, mudar o paradigma, né? O assessor agora, ele é protagonista na operação, ele traz resultados para o investidor e o investidor, ele vem pela autoridade que a gente passa e principalmente pelos resultados que a gente entrega, que esses dois resultados que você trouxe aqui para esses investidores, maravilhoso. Essa é a primeira arrematação que vocês já fizeram, vão fazer posse e registro em menos de 2 meses. Cara, isso é um marco, né? É um recorde. Além de dar parabéns para vocês, eu quero que você venha aqui depois contar como é que vocês fizeram essa estratégia para conseguir essa negociação de desocupação, tudo certinho, para conseguir um resultado bem rápido nessa operação. Parabéns, viu, Giovanni? Obrigado mesmo, né? Então, assim, a gente continuar o trabalho, né? E o que a gente tem que ter a ciência, assim, porque tem momentos que dá aquelas inseguranças, vou largar de mão. Porque assim, a gente trabalha, e o resultado não aparece. E quanto menos espera, o resultado vem. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito a mentalidade mesmo, né? Para quem trabalha com assessoria, porque é um trabalho desgastante, tá sozinho ali, trabalhando, e só que você tem que entender, não sei quem é corretor de imóveis, mas também, corretor de imóveis também acho que faz o mesmo trabalho, mostra de imóveis, né? E também não sabe quando que vai ter o retorno, né? Mas a grande vantagem da assessoria é quem a Smart conseguiu fixar preço, fixou seu valor, isso aí é fantástico. A gente acompanha outras pessoas que fazem assessoria e a gente vê, né, que eles não conseguem cobrar realmente o que a gente está cobrando e a gente consegue cobrar isso com uma naturalidade. Por quê? O posicionamento, né? Sobre se posicionar dessa forma desde o começo, desde o início e se manter assim, a tendência é só evoluir mais mesmo, né? A Smart, como em si, está só em grande evolução, né? Com certeza. E é isso, o Fernando Tubarão tá aqui na área, ele escreveu aqui, até quando não dá certo, você ganha experiência. É isso aí, né? Acho que é isso que fica o aprendizado pra gente, quando a gente tá trabalhando com assessoria, qualquer arrematação própria nossa, é isso mesmo, né? Até quando dá errado, a gente tá ganhando pelo menos experiência, você ganhou, de ter perdido tempo ali analisando, construindo memória de preço racional, o porquê que você perdeu, você aprendeu, gerou experiência e vale muito a pena, né? Isso aí. Verdade. Obrigada, viu, Giovanni? Boa noite, pessoal. Obrigada por ficar aqui no Papo de Assessor. Terça-feira que vem estamos de novo aqui no Papo de Assessor e vou trazer também uma convidada especial também semana que vem.
Obrigada, viu, Giovanni? Parabéns e sucesso aí. Boa noite. Tchau, tchau, Obrigado. pessoal.